Ganache permanecia desacordado no chão, enquanto a estranha lanterna que carregava continuava emitindo um brilho fraco. Macaron começou a entrar em pânico, sem saber como agir. Se preocupou ao perceber que não poderia chamar ninguém para ajudá-la sem levantar suspeitas. Ela soltou um gemido ao perceber que o havia nocauteado por puro reflexo, sem sequer descobrir o motivo de sua visita. Sabia que Terrine ainda deveria levar cerca de 3 dias para chegar até ali, e essa antecipação repentina a fez temer que algo grave tivesse acontecido. Decidida a resolver a situação sozinha, saiu discretamente do quarto, para buscar uma toalha úmida, esperando evitar qualquer alvoroço. Pouco depois, retornou carregando uma bacia com água fresca. Em silêncio, voltou ao quarto. Antes de cuidar dele, porém, espiou pela porta, como se uma ideia tivesse acabado de surgir. Em seguida, caminhou diretamente até sua estante de livros. Após procurar por alguns instantes, encontrou o volume que desejava e retirou um conjunto específico de livros. Ao abrir um deles, começou a ler sobre uma família nobre, da região leste da capital. O livro descrevia aquela linhagem como uma família amaldiçoada, e sua expressão imediatamente se tornou sombria. O texto narrava que inúmeras pragas haviam devastado as terras da família Terrine. A destruição foi tão absoluta, que até mesmo as árvores e a vegetação haviam desaparecido. Depois de séculos de tentativas fracassadas para conter a calamidade, a família imperial decidiu abandonar a família Terrine, que passou a viver isolada, deixando de comparecer a qualquer evento da realeza. Segundo o livro, a origem de todas aquelas pragas estava nos experimentos humanos ilegais conduzidos pela família Terrine. Enquanto lia, ela refletia sobre como a história retratava aquela linhagem como cruel e desumana. Em seguida, desviou o olhar para o rosto sereno de Ganache, que continuava adormecido, enquanto levava a bacia para perto dele. Por mais que os registros insistissem em descrevê-lo como um monstro, ela simplesmente não conseguia enxergá-lo dessa forma. Se lembrou de como ele a ajudou quando estava em perigo, e torceu cuidadosamente o pano para aliviar sua febre. A lembrança de quando desmaiou em uma floresta escura veio à tona, junto das estranhas histórias e rumores que cercavam Ganache. Ainda assim, também se recordou de que foi ele quem a salvou e dos momentos felizes que compartilharam. Seu olhar se tornou mais gentil enquanto o observava. Ao se inclinar um pouco mais, percebeu que um cílio havia caído sobre sua bochecha. Suas bochechas coraram ao admitir, em silêncio, que, com aqueles cílios longos, Ganache era, na verdade, bastante bonito. De repente, os olhos dele se abriram, a pegando completamente desprevenida. No instante seguinte, o som de outro soco ecoou pelo quarto. Ela entrou em pânico ao perceber que, mais uma vez, o havia nocauteado por puro reflexo. Tomada pela culpa, se inclinou sobre ele, e passou a cuidar dele com delicadeza, enxugando suavemente sua testa com o pano frio, em sinal de arrependimento. Sua atenção foi atraída por um repentino lampejo de luz. A lanterna que ele havia deixado cair começou a brilhar intensamente, sua forma incomum pulsando com energia. Ela observou com um olhar melancólico, enquanto percebia que o brilho do vagalume se enfraquecia, se dissipando em incontáveis partículas cintilantes. Ganache pareceu se mover levemente. Uma luz dourada envolveu seu corpo adormecido, enquanto uma expressão serena repousava em seu rosto. A casa de Terrine era uma família amaldiçoada, conhecida pelo rumor de espalhar pragas por todo o continente. Se dizia que aquela maldição era tão poderosa, que matava tudo ao seu redor: árvores, grama e até mesmo os animais. Porém, essa não era a verdadeira história. Na realidade, se tratava de uma família que absorvia força vital para restaurar a vida dos rios. Enquanto o observava, ela se viu dividida entre considerar aquele poder algo extraordinário ou aterrorizante. De repente, a mão enluvada de Ganache segurou delicadamente a sua. Ao erguer os olhos para ela, exibiu um sorriso suave, como se já soubesse de tudo. Macaron ficou completamente desnorteada com o despertar inesperado dele. Em voz baixa, Ganache pronunciou gentilmente o nome dela. Se sentando na cama, Ganache, agora plenamente consciente, lançou um olhar confuso ao redor, tentando entender onde estava. Logo em seguida, contraiu o rosto de dor, enquanto levava a mão à cabeça. Macaron correu até ele, preocupada com seu estado, admitindo que o golpe que havia desferido provavelmente tinha sido muito mais forte do que imaginava. Enquanto erguia o olhar para o teto ornamentado do quarto, ela explicou que ele estava em seu quarto, e permaneceu inconsciente por um bom tempo. Ganache respondeu secamente que não havia simplesmente adormecido. Na verdade, ela o tinha nocauteado com um soco.
Macaron não encontrou nenhuma resposta para rebater aquilo. Em vez disso, justificou suas ações, afirmando que recorrer à força havia sido sua única opção, quando um homem mascarado invadiu seu quarto durante a noite. Sem querer prolongar o assunto, ela quis saber o motivo de ele ter vindo até ali. Ganache permaneceu em silêncio por alguns instantes, com uma expressão pesada, se sentou na beira da cama, e por fim, revelou que havia ido até ela para pedir sua ajuda. Pegando uma pena, ele começou a desenhar enquanto organizava seus pensamentos. À medida que escrevia, revelou uma notícia alarmante. Segundo Ganache, o continente estava à beira de uma grande calamidade. Ele chamou aquele fenômeno de buraco negro da corrupção, desenhando um enorme redemoinho para representar o desastre. Em seguida, explicou que uma enorme quantidade de mana contaminada estava jorrando daquele buraco, consequência de séculos de corrupção acumulada nas profundezas do subsolo. Então, passou a explicar como ocorria a circulação natural da mana pelo mundo. Ele iniciou uma breve lição de história, contando que séculos de guerras haviam devastado o continente, algo de que Macaron se lembrava vagamente das aulas. Como consequência dessas guerras, dezenas de milhares de pessoas eram enterradas todos os anos, em túmulos sem qualquer identificação. Ganache explicou que, à medida que os corpos se decompunham, o equilíbrio natural da Terra era completamente desestabilizado. Entretanto, aquilo era apenas o começo. A mana pura da Terra acabou se misturando ao sangue dos mortos, provocando uma reação extremamente violenta e tóxica. A cena mudou, mostrando uma única gota corrompendo um lago de água pura. Entretanto, depois que a mana pura adquiriu o poder de corromper, a energia finalmente rompeu das profundezas e emergiu à superfície. Macaron ficou completamente atônita, incapaz de acreditar que a mana pudesse reagir de forma tão catastrófica. Com um semblante sombrio, ele explicou que alguns chamavam aquilo de a vingança dos mortos. Afitando com determinação, ele declarou que precisavam impedir os danos causados pelo buraco. Cerrando o punho, tomou a decisão de usar sua própria habilidade de cura para salvar todos os que fossem acometidos pela enfermidade, caso fosse necessário. Então, surgiu uma visão do imenso poder de Macaron. A imagem a mostrava enfrentando um dragão, enquanto uma voz afirmava que sua força se tornaria ainda maior. Ele explicou que, com aquele poder, ela seria capaz de impedir que a doença negra continuasse se espalhando por todo o continente. Com um olhar repleto de esperança, ele declarou que precisava que ela se tornasse a fonte de sua cura. O pedido foi tão intenso e inesperado, que os olhos dela se arregalaram em completo espanto. Os dois permaneceram sentados, em uma grandiosa cama, enquanto ela tentava absorver tudo o que havia acabado de ouvir. Depois de um longo silêncio, admitiu que toda aquela história era assustadora, e que ainda não sabia como lidar com tudo aquilo. Percebendo sua hesitação, ele baixou o olhar em compreensão. Porém, instantes depois, ao notar que a expressão dela havia se tornado mais serena, interpretou completamente mal seus sentimentos. Erguendo a mão, fez um juramento solene, prometendo cuidar dela pelo resto de sua vida. A declaração repentina a deixou completamente chocada. Antes que conseguisse reagir, ele continuou afirmando que permaneceria ao seu lado e a salvaria, tornando a situação ainda mais constrangedora para ela. Desesperada para corrigir o mal-entendido, Macaron tentou explicar que aquilo não era o que desejava. Envergonhada, procurou as palavras certas para esclarecer seus verdadeiros sentimentos, mas ele apenas quis saber o que ela realmente queria. Sem conseguir responder, ela permaneceu completamente sem palavras, com o rosto intensamente corado. De repente, ela perdeu a paciência e explodiu, gritando indignada diante de tudo que ele acabou de dizer. Ao acertá-lo pela terceira vez, seus punhos pareciam agir por conta própria. Logo em seguida, Macaron entrou em pânico, ao perceber que Ganache apenas havia tirado conclusões precipitadas, e mais uma vez, ele jazia desacordado no chão. Seus olhos haviam se transformado em espirais, enquanto ela se desesperava, ao concluir que o fez desmaiar novamente. Sem saber mais o que fazer, ela desabou, segurando a própria cabeça, e lamentando que desistia de tentar resolver aquela situação. A noite caótica finalmente chegou ao fim, dando lugar ao silêncio sereno da mansão iluminada pelo luar. Na manhã seguinte, o canto tranquilo dos pássaros envolvia a grandiosa mansão. Um leve baque ecoou pelo quarto. Em sua cama, Macaron dormia profundamente sobre o peito de Ganache. Porém, logo depois eles acordaram, plenamente consciente da situação extremamente constrangedora em que ambos se encontravam. O clima daquela manhã era pesado, e tomado por um silêncio sufocante.
Consumida pelo desespero, Makaron implorou à sua criada, Meringue, que mantivesse em segredo a presença de Ganache, especialmente, para que seu pai jamais descobrisse. A fiel empregada concordou imediatamente, soltando uma risada cuja expressão em seu rosto não transmitia a mesma leveza. Makaron insistiu que ela e Ganache eram apenas amigos. No entanto, a resposta incrédula de Meringue deixava evidente que ela não acreditava nem um pouco nessa versão dos fatos. Ao notar o sorriso cheio de significado da criada, Makaron apenas suspirou, convencida de que jamais conseguiria convencê-la. Mesmo assim, Meringue comentou delicadamente que a visita daquele amigo parecia ter deixado Makaron muito mais alegre, algo que a surpreendeu. Emocionada, Makaron murmurou o nome da criada, enquanto Meringue sugeria, de maneira atenciosa, levar o café da manhã diretamente ao quarto, para que ninguém mais descobrisse o segredo. Ao acrescentar a observação com uma piscadela cúmplice, a criada praticamente criava o cenário perfeito para um encontro romântico, enquanto Meringue ria discretamente. Makaron, completamente envergonhada, tentava desesperadamente se justificar. Durante toda a cena, Ganache apenas observava em silêncio, sem conseguir impedir que um pequeno sorriso divertido surgisse em seu rosto. Pouco depois, Meringue preparou um belíssimo café da manhã. Ela utilizou utensílios simples, típicos dos plebeus, para evitar qualquer suspeita. Durante a refeição, Meringue comentou casualmente que sua graça passaria toda a tarde em um treinamento de expedição. Em seguida, sugeriu que os dois aproveitassem a oportunidade para passear pelo domínio, plantando discretamente a ideia perfeita para um encontro. A sugestão agradou imediatamente a Makaron, que ficou animada com a possibilidade de comprar novas mudas para o jardim. Se voltando para Ganache, ela o convidou para saírem juntos. Ele ergueu os olhos da xícara de chá, demonstrando interesse, e aceitou o convite. Assim, os dois partiram para um agradável passeio pela cidade. Ao descerem a escadaria de pedra da mansão, Ganache segurou delicadamente a mão de Makaron para ajudá-la. Cercados por flores em plena floração, os dois compunham uma cena digna de um quadro. Logo chegaram à animada praça da cidade, repleta de comerciantes e moradores. Makaron assumiu naturalmente o papel de guia, apresentando a Ganache as lojas de artesanato e antiguidades da região. Enquanto caminhavam entre a multidão, ela comentou como era estranho que ninguém parecesse reconhecê-la, apesar de ser a governante de todo aquele domínio. Em seguida, admitiu, com um suspiro, que isso acontecia, porque quase nunca fazia aparições públicas. Ganache demonstrou curiosidade sobre o motivo de ela viver de forma tão reclusa. Makaron então confessou que, por alguma razão, sempre teve medo de ser julgada, por não ser tão elegante e nobre quanto as filhas dos outros senhores feudais. A lembrança de suas antigas inseguranças fez com que ela mergulhasse em um breve silêncio. Percebendo seus sentimentos, Ganache olhou para ela com profunda empatia e afirmou que compreendia perfeitamente aquela sensação. Suas simples palavras de compreensão permaneceram ecoando na mente de Makaron, enquanto os dois continuavam caminhando lado a lado, como se aquele momento fosse envolvido por um brilho suave e reconfortante. O passeio dos dois acabou os levando até uma pequena floricultura, repleta de vasos coloridos com as mais diversas flores. Juntos, observaram alegremente as mudas, compartilhando um momento tranquilo e cheio de alegria. Makaron ergueu a muda que havia escolhido, exibindo um sorriso sereno e satisfeito. Ganache a observava com uma expressão suave, repleta de carinho. No entanto, em um instante, sua expressão gentil desapareceu, sendo substituída por um olhar de puro choque e alerta. Seus olhos se fixaram em uma figura misteriosa encapuzada, envolta por uma sombria energia obscura, que fugia rapidamente em meio à multidão. A figura irradiava uma aura sinistra, e os instintos de Ganache gritavam que algo estava terrivelmente errado. Sem hesitar por um segundo sequer, ele saiu em perseguição, enquanto a figura entrava em um beco. Em poucos instantes, conseguiu encurralar a pessoa misteriosa, bloqueando completamente seu caminho. Contudo, a figura simplesmente o ignorou, se virou em silêncio e seguiu na direção de Makaron, que permanecia distraída, alheia ao perigo. Makaron percebeu a expressão de Ganache e lançou-lhe um olhar confuso, sem compreender o que havia acontecido, mas então seus olhos captaram a figura que fugia, e um impulso repentino tomou conta dela. Naquele exato instante, Ganache entrou em pânico ao perceber, com crescente apreensão, que precisava seguir aquela pessoa. Sua expressão se tornou firme, tomada por uma determinação inabalável,
e ela disparou sem hesitar. Macaron explodiu em movimento, avançando com uma velocidade impressionante. Ganache apenas pôde observá-la, completamente atônito com a rapidez que ela demonstrava. Seus pés golpeavam as pedras da rua, enquanto diminuía rapidamente a distância. A figura encapuzada corria desesperadamente, tentando escapar. Com um salto poderoso, Macaron desferiu um soco certeiro, interrompendo a fuga de imediato. Em seguida, agarrou firmemente o manto da pessoa, impedindo qualquer tentativa de evasão. Macaron anunciou que finalmente o havia capturado, mantendo o aperto firme, enquanto o desconhecido se debatia. A pessoa capturada soltou um grito aflito, implorando para que a soltasse. Sem se abalar, Macaron afirmou que resistir era inútil. O encapuzado voltou a exigir que ela o largasse, mas ela já havia perdido a paciência. Sacando uma lâmina, assumiu uma expressão mortalmente séria. Em pensamento, demonstrou sua irritação, enquanto seu olho vermelho encarava o desconhecido com frieza. O homem encapuzado soltou um gemido de dor, e afrouxou o aperto sobre o próprio manto. Ao erguer o rosto, Macaron recuou imediatamente, ao sentir um odor horrível vindo dele. No exato momento em que Ganache gritou o nome dela em advertência, um par de mãos cobertas por luvas negras a puxou para longe da figura misteriosa. Era o próprio Ganache, que a segurava de forma protetora, enquanto a advertia para que não tocasse naquele homem. Em seguida, revelou a chocante verdade: o desconhecido estava contaminado por uma temida doença negra. Dominado pelo desespero, o homem infectado caiu de joelhos e desabou no chão. A cena então mudou para um grandioso palácio imperial, banhado pela luz do sol, onde uma crise completamente diferente se desenrolava. Na sala do trono, um conselheiro relatava que a poluição da água utilizada pelas residências havia se agravado ainda mais, exigindo reformas urgentes no sistema de esgoto. Em seguida, apresentou notícias ainda mais preocupantes: toda a água subterrânea estava completamente contaminada e apodrecida, provocando fortes dores de estômago na população e desencadeando uma grave crise de saúde pública. Outro oficial acrescentou que os esgotos já estavam transbordando de ratos e outras pragas. O príncipe, Tart, demonstrou preocupação com a chegada das chuvas de verão, pois elas poderiam provocar uma inundação catastrófica de água imunda. O rei se voltou para Tart, buscando ouvir sua opinião. Diante da autorização de Sua Majestade, Tart apresentou um plano prático: construir diques de contenção, aumentar a mão de obra e realizar a limpeza das tubulações, para evitar os alagamentos. No entanto, logo descartou a própria sugestão, afirmando que aquela era uma solução óbvia, conhecida por todos. Com uma expressão assustadoramente serena, declarou que não acreditava que a corte imperial existisse apenas para desperdiçar tempo discutindo medidas tão evidentes. O conselheiro estremeceu, e imediatamente se ajoelhou, revelando que havia um problema muito mais grave em andamento. Ele informou que, em diversos territórios, os responsáveis pela manutenção dos esgotos estavam desaparecendo misteriosamente, um após o outro. Com mais de 10 pessoas já dadas como desaparecidas, implorou que investigassem o que estava acontecendo nas galerias subterrâneas. Em desespero, suplicou para que Sua Majestade enviasse soldados a fim de enfrentar a ameaça escondida sob a cidade. Tart ouviu todo o apelo em silêncio, mantendo uma expressão pensativa. Em seguida, a cena mudou para uma tarde tranquila, na qual ele aparecia cercado de flores brancas imaculadas, enquanto se preparava para o seu banho. Foi um momento surpreendentemente íntimo, destacando seu físico esculpido. No fim das contas, ele apenas desfrutava de um banho, extremamente luxuoso, e sem camisa. Afinal, até o mais temível dos vilões precisava de um dia de descanso. Ao sair da banheira ornamentada, seus pensamentos claramente vagavam por outro lugar. Nesse instante, uma criada se aproximou para anunciar que havia chegado uma carta de Lady Custard. Enquanto relaxava com uma bebida nas mãos, ele demonstrou certa surpresa. Ao perceber que Claire havia lhe enviado uma carta, mergulhou em seus próprios pensamentos. Agora vestido com um hobby completamente à vontade, começou a ler as palavras de boa vontade escritas, com uma elegante pena de escrever. A remetente era uma bela mulher loira chamada Claire, que encerrava a carta dizendo que aguardava sinceramente por sua resposta. Tart permaneceu segurando a carta, mantendo uma expressão completamente indecifrável. Em sua mente, o papel foi consumido pelas chamas. Quando uma lembrança poderosa veio à tona, ele se recordou do momento em que viu Macaron pela primeira vez, pensando que ela era como uma chama ardente. De volta ao presente, deu um gole lento em sua bebida,
Enquanto refletia profundamente, a imagem de Macaron surgiu atrás dele em sua imaginação, fazendo sua expressão se tornar cada vez mais firme e determinada, sentado sozinho no silencioso aposento. Tart deixou a carta de Claire repousando sobre a mesa, à sua frente. Seus pensamentos voltaram para Macaron, e ele passou a refletir sobre o motivo de ela ainda não ter devolvido sua capa. A possibilidade de ela estar evitando encontrá-lo atravessou sua mente, chamando um servo. Foi prontamente atendido por uma criada que surgiu na porta, com uma postura determinada. Sem hesitar, Tart deu uma nova ordem. Uma carta deveria ser entregue à casa Esparta. Enquanto isso, de volta ao beco, Ganache permaneceu entre Macaron e o homem ajoelhado, reafirmando que ele estava infectado pela doença negra. Macaron cobriu o nariz ao sentir o forte odor, tentando compreender do que se tratava, aquela enfermidade. Enquanto comentava sobre o cheiro insuportável, o homem entrou em desespero. Explicou que apenas estava de passagem, e implorou para que não o expulsassem. Logo em seguida, caiu ao chão, insistindo que aquilo não era uma peste, e revelando seu medo de ser morto caso os cidadãos da capital descobrissem sua condição. Macaron observou a cena com profunda compaixão, enquanto o homem, acreditando que eles haviam vindo para prendê-lo, começou a implorar desesperadamente por sua vida, prometeu que faria qualquer coisa, desde que não fosse morto. Uma calorosa luz dourada brilhou na mão de Ganache, com absoluta calma. Ele revelou sua profissão, era médico. Em seguida, conduziu o grupo até uma parte desolada da cidade, atravessando um beco escuro e estreito, escondidas entre as sombras. Havia inúmeras pessoas envoltas em cobertores, se ocultando do restante do mundo. Entre elas, uma pessoa carregava um bebê, que chorava sem parar, demonstrando que a doença não poupava ninguém, nem mesmo os mais inocentes. Assim que chegaram, foram cercados pelas figuras abatidas e desesperadas dos infectados. Diante daquela cena, Macaron arregalou os olhos, completamente chocada. Ela jamais imaginou encontrar um lugar como aquele. Ao mesmo tempo, um homem encapuzado que consolava um pequeno garoto também contemplava o cenário com incredulidade, incapaz de acreditar que um local como aquele existisse dentro do território da casa Esparta. Um dos curiosos observou aqueles recém-chegados bem vestidos, e concluiu que, pela aparência, deviam ocupar uma posição importante. O homem que havia sido perseguido anteriormente, deu um passo à frente e pediu que todos prestassem atenção. Em seguida, apontou dramaticamente para a dupla, e anunciou à multidão, que aquelas pessoas eram médicos. Sua voz ecoava repleta de esperança, ao declarar que os dois seriam capazes de curar a doença, que assolava todos ali. A multidão explodiu em euforia, cercando Macaron e implorando para que os curasse. Assustada com a enxurrada de mãos que se estendiam em sua direção, ela recuou instintivamente. Se abrigando atrás de Ganache, ele então pediu que todos se acalmassem e evitassem avançar ao mesmo tempo. Ganache assumiu o controle da situação com serenidade, orientando os doentes a formarem uma fila, para que cada um fosse examinado individualmente. No entanto, os apelos apenas aumentaram, enquanto todos imploravam desesperadamente por ajuda. Entre a multidão, uma pessoa clamava em desespero pela vida do próprio filho. Os gritos de súplica continuavam sem cessar, fazendo Ganache soltar um longo suspiro, ao sentir o peso do sofrimento de todos. Então ele se virou, e com uma voz firme e autoritária, ordenou que todos fizessem silêncio. De repente, com um poderoso impulso, Macaron levantou uma carruagem, a esmagando na multidão. Parecia que todo o seu treinamento físico finalmente estava mostrando resultado. Madeira e pedras se despedaçaram, voando em todas as direções, quando a estrutura ruiu com um estrondo ensurdecedor. Os destroços caíram por toda parte, e Ganache gritou o nome de Macaron, em completo desespero, enquanto a multidão recuava, chocada, impassível em meio ao caos. Macaron permaneceu firme, com um olhar determinado, apontou para frente, revelando a barreira improvisada que havia criado para separar os destroços da multidão atônita. Logo depois, enquanto examinava mais um paciente, ela constatou com expressão sombria que aquele já era o 10º caso. Logo lançou um olhar preocupado para Ganache, percebendo que ele parecia completamente exausto. Em um instante, Ganache fechou os olhos com força, se esforçando além dos próprios limites. Seu corpo finalmente cedeu ao desgaste extremo, e ele começou a desabar de puro esgotamento. Com um baque, Ganache caiu para frente. Macaron correu imediatamente para ampará-lo, segurando sua cabeça nos braços, enquanto o chamava desesperadamente pelo nome. Ao perceber seu estado, concluiu que a situação era crítica e o repreendeu.
afirmando que todo o esforço seria em vão caso ele desmaiasse naquele momento. Justamente quando a doença negra continuava a se espalhar, foi então que dois dos infectados olharam para os próprios braços com espanto. As marcas escuras da doença começaram a desaparecer diante de seus olhos, indicando que algo finalmente havia mudado. Os olhos de Macaron se arregalaram, tomados por uma súbita onda de esperança, ao perceber a recuperação milagrosa. A cura de Ganache estava funcionando, e um sorriso radiante iluminou seu rosto. No entanto, a alegria logo deu lugar à preocupação, ao notar que ele permanecia inconsciente em seus braços. Ela voltou a chamá-lo pelo nome, e seus gritos desesperados por Ganache ecoaram enquanto a cena mergulhava na escuridão. A história então retornou a uma lembrança do passado. Um pequeno pássaro jazia sem vida no chão, enquanto um garoto de marcantes olhos dourados, o jovem Ganache, observava a cena em silêncio. Um brilho dourado cintilou na ponta de seus dedos, quando ele estendeu a mão para curar a pequena criatura. Mais tarde, o jovem Ganache estava sentado sozinho em sua cama, com uma expressão melancólica. Em suas mãos, segurava delicadamente o pássaro revivido, que agora cantava suavemente. Um discreto sorriso de alívio surgiu em seu rosto, ao contemplar a vida que havia conseguido salvar. Aquele breve instante de felicidade, porém, desapareceu rapidamente, quando ele voltou a encarar a solidão de seu quarto escuro. Então, um intenso feixe de luz surgiu na entrada do cômodo, anunciando a aproximação de alguém. A lembrança mostrou sua pequena mão enfaixada, enquanto ele recordava o próprio nome. Logo depois, outra mão também coberta por bandagens, maior e mais delicada, repousou suavemente sobre seu pescoço. Diante daquela luz intensa, o garoto ergueu os olhos para a figura que se aproximava, e reconheceu que era sua mãe. Ao tocar o próprio pescoço na lembrança, uma expressão de dor tomou conta de seu rosto. Ao recordar aquele gesto carinhoso, a voz de sua mãe ecoou em sua memória, advertindo que, para cada vida salva por seu poder, ele precisaria pagar um preço equivalente. Ela acariciou delicadamente seu rosto, implorando, para que jamais pagasse esse preço com a própria vida, e desejando que ele compreendesse aquelas palavras. A lembrança então mudou para seus pais. A voz de seu pai o advertia de que a compaixão poderia lhe custar a própria vida, e insistia para que concentrasse seus esforços nas vidas que ainda poderia salvar. Ao final, suas palavras foram firmes, ao afirmar que Ganache não era um herói, mas sim um médico. A mão enfaixada de sua mãe repousou sobre seu ombro, enquanto o peso daquelas palavras afundava em seu coração, o deixando completamente sem reação. Ela pareceu perceber que havia colocado um fardo pesado demais sobre uma criança. Enquanto a lembrança revelava uma máscara de médico da peste, repousando sobre uma mesa próxima, o jovem Ganache, incapaz de suportar o peso de seu dom, começou a chorar silenciosamente, abraçando o pequeno pássaro contra o peito. Desejava apenas poder reencontrar seu pai e sua mãe, revelando uma dolorosa separação. Na sequência da lembrança, uma pequena mão enfaixada se estendeu da entrada banhada por uma luz intensa, em direção ao jovem Ganache. Enquanto observava a cena, ele se perguntava se os mortos algum dia poderiam voltar à vida, quando sua mãe, envolta em bandagens, o chamou pelo nome do outro lado daquela luz. Em seguida, sua mãe o envolveu em um forte abraço, oferecendo um breve momento de conforto. Carregado de tristeza, o som de Ganache despertando, trouxe a narrativa de volta ao presente. Já adulto, ele abriu os olhos e percebeu que estava deitado em uma cama, ao lado. Macaron havia adormecido em uma cadeira, enquanto permanecia ao seu lado, cuidando dele. Se sentando lentamente, ele passou alguns instantes a observando dormir. De repente, Macaron despertou sobressaltada, e concluiu que provavelmente havia se esforçado demais outra vez. Em seguida, informou, ainda surpresa, que Ganache permaneceu inconsciente por 2 dias inteiros. Ao ouvir aquilo, Ganache ficou atônito, imediatamente levou a mão à cabeça, quando uma forte dor o atingiu, e sua primeira preocupação se voltou para seus pacientes. Tomado pela ansiedade para saber como eles estavam, Macaron correu até Ganache, o amparando antes que ele caísse. Seus olhos vermelhos estavam repletos de preocupação, enquanto o observava atentamente. Com delicadeza, ela explicou que todos haviam se recuperado e retornado para casa, o aconselhando a descansar. Entretanto, uma lembrança revelou que aquela alegria durou muito pouco. No instante em que Ganache desabou, todas as pessoas que haviam sido curadas mergulharam em um silêncio tomado pelo pânico.
O chão rachou violentamente sob seus pés, quando uma energia sombria e sinistra irrompeu das profundezas, arremessando um homem para longe. Seus gritos de agonia ecoaram, enquanto tentáculos de sombras o envolviam por completo. A escuridão continuou a se espalhar, atacando outros moradores da vila. Um deles deixou escapar um grito de puro terror, enquanto outro mal conseguia reagir diante do horror. Um grito estridente rasgou o ar, fazendo Macaron se virar imediatamente, diante de seus olhos. Uma cena aterrorizante se desenrolava. Alguém desesperadamente alertava que todos precisavam fugir, mas já era tarde demais. A monstruosa sombra avançava sem piedade, engolindo toda a vila. De volta ao presente, Macaron permanecia em silêncio ao lado de Ganache e dos demais, carregando o peso daquela terrível lembrança. Em suas mãos estava uma carta, e sua expressão revelou surpresa ao perceber que se tratava de uma convocação oficial, enviada pelo príncipe herdeiro. Seus olhos se estreitaram com determinação ao concluir que aquela poderia ser sua oportunidade. Com o manto vermelho que havia recebido dele repousando ao seu lado, Macaron pegou papel e tinta, e começou a escrever uma resposta. Na carta, informou que possuía algo que desejava devolver, e com toda a cortesia, solicitou alguns momentos do tempo do príncipe herdeiro. A cena então mudou para Tart, cuja expressão permanecia indecifrável. Enquanto lia a carta enviada por Macaron, ele cobriu a boca, tentando conter o sorriso que surgia em seus lábios. Um baixo riso escapou, antes que ele finalmente caísse na gargalhada. Em seus pensamentos, concluiu que tudo estava acontecendo, exatamente como havia previsto. Um flashback revelou uma enorme pilha de cartas lacradas, evidenciando quanto ele era popular. Ainda quando era criança, o príncipe herdeiro dispensava friamente uma montanha de presentes, ordenando à criada que jogasse tudo fora. Seu olhar então pousou sobre uma única caixa de presente ornamentada, acompanhada de uma carta. Ele apenas a reconheceu com um breve aceno de compreensão. A criada comentou, admirada, sobre sua imensa popularidade e refletiu que talvez Lady Claire ainda nutrisse sentimentos por ele, demonstrando uma confiança inabalável. O jovem príncipe declarou que ninguém seria capaz de recusá-lo. Em seguida, a cena se transformou, com a Macaron sendo envolvida por delicadas flores de morango, que preenchiam o cenário. Macaron apareceu vestida com um elegante vestido rosa, se preparando para sua visita. Ao chegar ao magnífico palácio imperial, percebeu que estava de volta àquele lugar mais uma vez. Ela caminhou graciosamente pelos exuberantes e vibrantes jardins do palácio. A narrativa explicava que, na ausência de um primeiro-ministro, era o príncipe herdeiro, Tart, quem sustentava a balança da justiça. Durante 8 anos, ele conduziu o império a um nível de prosperidade e desenvolvimento sem precedentes, conquistando completamente o coração da nação. Entre suas maiores admiradoras, estavam as jovens do Império, que o contemplavam com profunda adoração, sempre cercado por belas damas. Seus supostos romances e a identidade de sua futura esposa haviam se tornado um dos assuntos mais comentados em todo o país. Enquanto alguns nobres próximos se preocupavam com o enorme fã-clube do príncipe, Macaron teve sua atenção desviada por uma fragrância encantadora. Ela inspirou o aroma repetidas vezes, tentando descobrir de onde vinha aquele perfume doce e fascinante. Um assistente a conduziu educadamente, se dirigindo a ela como Lady Macaron. Ao chegar ao destino, seus olhos se arregalaram diante da magnífica paisagem que se revelou à sua frente. Ela entrou em um deslumbrante jardim de inverno, repleto de exóticas flores roxas luminosas. Impressionada, compreendeu que aquele era o verdadeiro lugar, de onde vinha o misterioso perfume. Encantada, admirou aquelas flores de aparência quase sobrenatural, convencida de que jamais havia visto algo tão belo. Enquanto observava as delicadas flores, foi tomada por uma estranha e inesperada sensação de nostalgia. Uma voz suave comentou que parecia que ela realmente apreciava flores. Naquele instante, um homem usando elegantes sandálias surgiu diante dela. Era o príncipe herdeiro Tart. Macaron fez uma elegante reverência e o cumprimentou formalmente em nome da família Spartan, exibindo um sorriso radiante. Tart elogiou sua aparência, afirmando que ela era tão encantadora quanto uma pequena fruta silvestre. Macaron sorriu timidamente e agradeceu, completamente encantada com suas doces palavras. Em seguida, Tart explicou que aquelas misteriosas flores roxas eram uma nova variedade desenvolvida pela família imperial, e que ainda nem sequer haviam recebido um nome. Com delicadeza, ele colocou um buquê das misteriosas flores em suas mãos. Ao aceitá-las, Macaron não pôde deixar de pensar
que era um desperdício colher flores tão belas. Fechando os olhos, respirou profundamente o perfume das pétalas, e percebeu que aquele aroma lhe era estranhamente familiar. A reação de Tart mudou imediatamente. Ele comentou que aquilo era curioso, já que aquelas flores jamais haviam sido apresentadas ao público. Percebendo que havia dito mais do que deveria, Macaron tentou se corrigir às pressas. Ela explicou, nervosamente, que tudo não passava de uma impressão aleatória, e que ele não deveria dar importância às suas palavras. Tart apenas abriu um discreto sorriso, de quem parecia entender muito mais do que demonstrava, e respondeu que compreendia. Apesar da resposta calma, era evidente que ele não acreditou completamente em sua justificativa. Se aproximando um pouco mais, Tart confessou que desejava revê-la novamente, pronunciando o nome de Macaron com um sorriso gentil, enquanto a observava com um olhar repleto de sincero afeto. O ambiente pareceu se tornar mais caloroso e acolhedor. Entretanto, a narrativa revelava que ambos percebiam claramente existir uma diferença fundamental entre eles. Mesmo assim, compartilharam um agradável momento tomando chá, conversando e rindo sinceramente, demonstrando o quanto apreciavam a companhia um do outro. Paradoxalmente, era justamente essa diferença que os aproximava, embora ambos soubessem que jamais deveriam se deixar levar pelos sentimentos que começavam a florescer entre eles. Enquanto os dois permaneciam sentadas na sala, banhada pela luz do sol, a atmosfera agradável fez Macaron se lembrar do verdadeiro e sombrio motivo de sua visita. A lembrança dos aldeões doentes atravessou sua mente, trazendo de volta a preocupação com a misteriosa doença que se espalhava por seu território. Ela então explicou a Tart que aquela enfermidade estava muito além da capacidade de sua família de lidar sozinha. Ao ouvir que ela havia recorrido à ajuda da família imperial, Tart deduziu imediatamente que aquilo envolvia o Lord Ganache, da família Terrine, os infames médicos da peste. Macaron ficou surpresa ao perceber que ele conhecia Ganache, mas Tart apenas comentou que seria estranho se não o conhecesse. Em seguida, se recordou dos rumores sobre as pesquisas desumanas conduzidas pela família Terrine, fatos que haviam levado ao exílio da família para a província oriental. Aproveitando a oportunidade, ele perguntou se Macaron realmente havia permanecido em seu território ao lado de Ganache durante todo aquele tempo. Diante da pergunta, ela apenas gaguejou, sem conseguir formular uma resposta adequada. Com uma leve batida do garfo sobre a mesa, Tart passou a refletir seriamente sobre a gravidade da situação. Ele concluiu que seria impensável tentar enfrentar uma praga tão perigosa, contando apenas com os dois. Macaron se apressou em assegurar que estava bem, e que permanecer ali havia sido uma decisão tomada por vontade própria. Tart reconheceu o enorme peso que ela carregava, e declarou formalmente que a família imperial assumiria a liderança da investigação, a aconselhando a descansar e deixar aquela responsabilidade em suas mãos. Macaron se levantou bruscamente da cadeira, incapaz de acreditar no que havia acabado de ouvir. Dominada pela gratidão, se curvou profundamente e agradeceu repetidas vezes. Um enorme alívio tomou conta de seu coração ao imaginar que a ajuda de Tart finalmente poderia aliviar o pesado fardo que Ganache vinha carregando. Tart se limitou a observá-la, com um sorriso caloroso e tranquilizador. Quando ela fez uma reverência antes de partir, ele respondeu com uma piscadela encantadora, recuperando seu jeito descontraído. Diante daquela atitude, Macaron reuniu coragem para perguntar, de forma hesitante, se poderia voltar a visitá-lo no futuro. Tart respondeu gentilmente que ela seria sempre bem-vinda. Após a despedida, Macaron deixou o recinto. Enquanto Tart a observava da porta, o sorriso acolhedor que estampava seu rosto desapareceu lentamente, dando lugar a uma expressão séria e conflitante, enquanto havia se afastar pelo luxuoso corredor do palácio. De repente, outra mulher de longos cabelos negros passou por ela. Macaron virou a cabeça ao perceber que não estava mais sozinha. Logo à sua frente surgiu uma deslumbrante jovem chamada Eclair, acompanhada de uma silenciosa garota, de preto. Os olhos de Macaron se arregalaram diante daquele encontro inesperado, enquanto Eclair retribuía o olhar com uma expressão carregada de evidente irritação. Parecia que o chamado clube de admiradoras finalmente havia chegado. A narrativa fez uma breve pausa para destacar as vibrantes heroínas da história. As duas recém-chegadas se posicionaram diante de Macaron, bloqueando completamente seu caminho. Macaron cumprimentou as duas com cautela, tentando manter a educação. No entanto, Eclair exigiu imediatamente saber o que ela fazia ali, e questionou o motivo de ela ter se encontrado a sós com o príncipe.
Macaron admitiu que era sua primeira visita ao palácio e tentou explicar a situação, mas Eclair não demonstrou qualquer disposição para ouvi-la. Com um sorriso presunçoso, ela declarou que tomava chá com o príncipe todos os meses e que, por coincidência, aquele era justamente o dia reservado para o encontro dos dois. Antes de partir, lançou um último aviso em tom gélido, deixando claro que Macaron não deveria fazer nada que atrapalhasse seus planos, ou estragasse seu humor. Sem esperar qualquer resposta, Eclair se virou com desdém e foi embora, deixando Macaron parada no corredor, envolta em um constrangedor silêncio. Enquanto Eclair seguia, cada vez mais para o interior do palácio, seus longos cabelos esvoaçavam atrás dela. Observando-se afastar, Macaron percebeu que Eclair estava claramente aborrecida, se sentindo culpada por tê-la atrapalhado sem intenção. Ela hesitou por um instante, e deu um pequeno passo à frente, murmurando baixinho para si mesma. Nesse momento, Macaron ergueu o olhar, surpresa ao notar a presença de uma jovem silenciosa de cabelos escuros. A garota permanecia discretamente parada, vestindo um modesto vestido verde xadrez. Com um sorriso gentil, ela a cumprimentou. Fazia bastante tempo desde o último encontro entre elas. Macaron ficou surpresa ao reconhecer sua antiga conhecida, Jujube. Era raro que ela tomasse a iniciativa de iniciar uma conversa. No passado, Jujube Clotilde Crescent era filha de uma família nobre que havia ido à falência. As repetidas fracassadas tentativas de seu pai, um alquimista, deixaram a família completamente arruinada. Ainda assim, em reconhecimento às contribuições que seus antepassados haviam prestado ao Império, a família imperial permitiu que mantivessem seu título de nobreza para garantir a sobrevivência da família. Sua única herdeira foi adotada pela família mais rica do Império, os Custard. Essa jovem herdeira era justamente Jujube. De volta ao presente, Jujube olhou para Macaron com uma expressão tímida. Ela ficou profundamente tocada, por perceber que Macaron ainda se lembrava dela. Para Macaron, porém, isso era algo natural, mesmo que Jujube estivesse quase sempre ao lado de Eclair. Curiosa, Macaron quis saber por que Jujube permanecia do lado de fora. Jujube explicou, com tranquilidade, que o chá realizado no salão não era destinado a ela. Macaron ficou chocada ao perceber que Jujube pretendia passar todo aquele tempo esperando sozinha do lado de fora. No entanto, Jujube insistiu calmamente que aquilo não a incomodava. Um sorriso pensativo surgiu no rosto de Macaron, quando uma ideia lhe ocorreu. Em sua imaginação, duas versões adoráveis em estilo chibi dela mesma apareceram. Enquanto ela convidava uma surpresa Jujube para dar um passeio, ela explicou, sorrindo, que precisava gastar toda a energia adquirida depois de tanto chá. O rosto de Jujube imediatamente se iluminou. Com um sorriso caloroso e sincero, Macaron estranhou a reação e observou que Jujube parecia estar rindo. Em resposta, Jujube comentou suavemente que as duas nunca haviam caminhado sozinhas daquela forma antes. Ao ouvir aquilo, Macaron retribuiu apenas com um sorriso gentil, como se compreendesse perfeitamente seus sentimentos. Para Jujube, que passou tanto tempo isolada do mundo, a simples beleza do sol poente era um tesouro que havia esquecido. Quando a noite finalmente caiu, o agradável passeio das duas chegou ao fim. Macaron retornou alegremente ao seu quarto, chamando por Ganache ao entrar. Contudo, ela interrompeu os próprios passos ao perceber, confusa, que o cômodo estava completamente vazio. Tomada pelo pânico, ela saiu correndo pelo corredor, desesperada para encontrá-lo. Ela chamou sua criada, Meringue, querendo saber onde Ganache estava. A criada imediatamente indicou o caminho. A cena mudou para um conservatório banhado pela luz do luar, repleto de flores dos mais variados tipos. Carregando um vaso de flores nos braços, Macaron caminhava pelo belo jardim interno. De repente, seus olhos brilharam ao encontrá-lo. Ali estava Ganache, sentado dormindo tranquilamente em uma cadeira, cercado por um mar de rosas. Ao observá-lo, Macaron pensou que ele realmente possuía um rosto tão doce e sereno quanto o chocolate recém-feito. Uma breve explicação revelava o costume de dar às crianças nomes inspirados em alimentos, como Macaron, Eclair e Sherbet, na esperança de lhes conceder saúde e uma vida longa. Tanto a maldição da família Terrine, quanto sua peculiar tradição de nomes, nasceram desse mesmo e simples desejo de felicidade. Enquanto segurava o vaso de flores, Macaron fez uma oração silenciosa, desejando que esses sinceros votos permanecessem vivos através do tempo. Ela então se agachou diante de Ganache, o encarando diretamente nos olhos. Com firme convicção,
declarou acreditar em Ganache. Ela afirmou que ele era um verdadeiro curandeiro, alguém capaz de salvar outras pessoas. Essas palavras fortaleceram ainda mais a determinação de Macaron, que decidiu se tornar também a força que sustentaria Ganache. Ela desejava proteger as terras de Esparta da misteriosa doença negra que ameaçava a todos. Estava decidida a conseguir isso, mesmo que precisasse consumir até a última gota de seu poder. De repente, enquanto canalizava sua energia, uma estranha sensação de vazio tomou conta de seu corpo. No instante seguinte, ela caiu pesadamente no chão, completamente exausta e sem entender o que havia acontecido. Ganache olhou para ela com tranquilidade, a observando caída no chão, enquanto tentava compreender o motivo daquela situação. Com os olhos girando de tontura, Macaron percebeu que também gostaria de saber a resposta. Seu corpo inteiro havia simplesmente paralisado. Ao notar seu estado, Ganache demonstrou um discreto sinal de preocupação, se ajoelhando ao lado dela. Verificou se ela estava bem, mas Macaron mal conseguia responder. Estendida sobre o piso rachado, percebeu que não lhe restava qualquer força no corpo. Nesse momento, Mering entrou correndo no local, chamando desesperadamente por sua senhora. Sem dizer uma única palavra, Ganache se aproximou e a ergueu delicadamente do chão. Ele a tomou nos braços com facilidade, deixando Macaron completamente surpresa, enquanto o encarava de olhos arregalados. Com uma expressão decidida, Ganache resolveu levá-la até o quarto. Analisando seu pulso com extremo cuidado, ele a examinava enquanto ela estava deitada na cama. Os olhos vermelhos de Macaron o encarava nervosamente, ao ver o Ganache sentado ao seu lado, a examinando com um olhar calmo e reconfortante, fazendo seu coração acelerar. Enquanto refletia sobre o ocorrido, Ganache chegou à surpreendente conclusão de que, ao utilizar o poder dela como meio, quem acabou sendo curado foi ele. Então, Ganache explicou que todo o seu poder havia sido completamente esgotado. Embora estivesse preparado para arcar com as consequências de utilizá-lo, seu corpo já não recuperava suas forças com a mesma rapidez de antes. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Ganache, quando ele percebeu que finalmente havia sentido a verdadeira origem e poder extraordinário de Macaron. Enquanto refletia sobre a excelente recuperação dela, também concluiu que agora ele teria de lidar com a imensa força que ela possuía. Macaron reagiu com um ar de falsa indignação, e lhe deu um soco leve e brincalhão por ele chamá-la de tão poderosa. Ele apenas riu da situação, sem se abalar. Segurando a mão dela, se aproximou e revelou que, na verdade, a considerava uma pessoa realmente incrível. Macaron ficou completamente atonita, ao perceber que ele havia detido seu soco desferido com força total, sem demonstrar o menor esforço. Levando a mão ao peito, passou a refletir que aquela estranha sensação de fraqueza, talvez fosse exatamente o que uma dama comum sentia. Cerrando o punho, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente. Talvez aquilo fosse, na verdade, algo melhor. Se seu poder desaparecesse, quem sabe o preconceito que sempre sofreu também acabaria. Perdida em seus pensamentos, Macaron imaginou como seria sua vida se fosse apenas uma garota comum. Nesse instante, uma lembrança dolorosa veio à tona, a de uma garotinha solitária acreditando que, assim, nunca mais precisaria ficar sozinha. Com lágrimas nos olhos, recordou o desejo de reencontrar sua mãe, e de nunca mais correr o risco de machucar alguém sem querer. Encolhida sobre a cama, sua versão mais jovem se perguntava por quanto tempo ainda precisaria viver cercada pelo medo e pela solidão. De volta ao presente, ela permaneceu sentada na cama, enquanto uma silenciosa declaração parecia ecoar pelo quarto. Ela realmente estava sozinha. Os olhos do Ganache se arregalaram, surpresos com a súbita mudança em seu estado de espírito. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Macaron, e logo escorreram por seu rosto. Ganache correu até ela, acreditando que ela havia começado a chorar, mas ela rapidamente negou. Com delicadeza, ele pousou uma das mãos sobre seu ombro, demonstrando sincera preocupação. Se aproximando um pouco mais, se desculpou suavemente por tê-la pressionado além de seus limites. Em seguida, prometeu que permaneceria ao seu lado, até encontrar uma maneira de restaurar seus poderes. Olhando diretamente em seus olhos, fez uma solene promessa de que jamais a deixaria sozinha. Ela o encarou em silêncio, com uma expressão que misturava surpresa e esperança. Então, um sorriso radiante e genuíno finalmente surgiu em meio às lágrimas, e os dois compartilharam um momento reconfortante e cheio de ternura. Pouco depois, um carrinho repleto de deliciosas sobremesas foi levado até o quarto. Ele observou com um sorriso caloroso, enquanto ela devorava alegremente todos os doces. Enquanto continuava comendo,
Uma estranha visão de um coelho rosa brilhante passou rapidamente por sua mente. Em tempo recorde, todos os pratos estavam completamente vazios. Diante daquela cena, tudo o que ele conseguiu pensar foi que ela realmente comia muito bem. Depois de terminar o banquete, Macaron levou delicadamente a xícara aos lábios e tomou um gole de chá. Nesse momento, ele chamou sua atenção. Ela voltou a olhar para ele com uma expressão curiosa, enquanto exibia um semblante completamente revigorado e feliz. Inclinando levemente a cabeça, demonstrou curiosidade sobre o motivo de ele tê-la chamado. Um sorriso astuto surgiu no rosto dele, enquanto apontava o fato mais evidente: seus poderes haviam retornado. Ao perceber isso, Macaron arregalou os olhos e soltou um pequeno suspiro, corando intensamente de pura felicidade. Algum tempo depois, a Macaron explicou que Ganache já havia partido quando seu pai finalmente retornou. Uma lembrança mostrou Ganache, acenando com um sorriso encantador, enquanto prometia que voltaria para vê-la em breve. De volta ao presente, Macaron permanecia sentada sozinha, refletindo que o baile de debutantes da primavera parecia ter acontecido apenas ontem. Uma criada interrompeu seus pensamentos, ao informar que ainda não havia qualquer notícia sobre uma visita da família imperial. Os olhos de Macaron se estreitaram levemente, ao perceber o silêncio inquietante que dominava toda a mansão. Ela sabia, por experiência própria, que quando tudo ficava silencioso demais, era justamente o momento em que nunca se devia baixar a guarda. Nesse instante, outra criada entrou às pressas, trazendo uma notícia urgente. O chefe da casa Montblanc havia chegado ao território naquela mesma manhã, visivelmente aflita. A criada acrescentou que ele já havia atravessado o portão principal e chegaria à mansão a qualquer momento. Macaron atravessou rapidamente a porta, ordenando que uma das criadas garantisse que ninguém descobrisse a chegada do duque. Um homem de aparência severa, com longos cabelos brancos e olhos roxos, permanecia ereto e preparado. A Macaron parou no topo da grande escadaria e recebeu formalmente a chegada do Duque Montblanc. Com uma expressão tomada pela mais absoluta determinação, o Duque pensou consigo mesmo que finalmente havia chegado o dia. Eles se encaravam em lados opostos do enorme salão. Montblanc respirou fundo para se preparar, determinado a finalmente derrotar a Macaron. A cena mudou quando uma mão de unhas azuis e afiadas, que ergueu delicadamente um Macaron cor-de-rosa, era Eclair, que exibia um sorriso astuto. Enquanto recebia elogios por sua elegância, a câmera se afastou, revelando que ela era estrela de um glamouroso ensaio fotográfico. Uma sequência de cenas destacou sua atuação impecável, como modelo. Ela saboreava chá com graça, e posava ao lado de diversos doces, irradiando sofisticação. O cameraman de bigode ficou encantado e declarou que aquela última fotografia certamente seria a capa da revista do mês seguinte. Da porta, Jujube, que observava a sessão com uma expressão impassível, já resignada ao fato de que outra noite terminaria tarde. Enquanto Eclair dava um leve sorriso para a câmera, Jujube refletia que realmente Eclair parece ocupada demais ultimamente. Mais tarde, ela relaxava em um luxuoso banho cercado por flores, enquanto descansava na água morna. Chamou por Jujube. Sentada em uma cadeira próxima, e com um livro nas mãos, Jujube respondeu que estava ali. Enquanto aproveitava o banho, Eclair comentou que seu corpo estava completamente rígido depois do ensaio fotográfico. Acrescentou que já havia perdido a conta de quantas vezes precisou trocar de vestido. Em seguida, Jujube levantou os olhos do livro, franzindo a testa com preocupação, e observou que ela estava trabalhando demais. Ao notar a expressão distante de Eclair, Jujube percebeu que havia algo a incomodando. Com delicadeza, disse que ela não precisava carregar tudo sozinha, e que poderia contar com seu apoio sempre que as coisas se tornassem difíceis. Sua gentileza, porém, foi recebida por um estrondo repentino, quando Eclair empurrou uma das portas. Atonita, Jujube observou Eclair perder a paciência e ordenar que ela parasse de se intrometer, e se lembrasse do seu lugar. Ferida pelas duras palavras, Jujube apenas concordou em silêncio e abaixou a cabeça. Já vestindo um roupão, Eclair desviou o olhar, enquanto lágrimas de arrependimento começavam a encher seus olhos. Ela se aproximou de Jujube e segurou delicadamente seu rosto, deixando a raiva de lado, e demonstrando preocupação. Com voz mais suave, Eclair advertiu que a exposição constante aos produtos químicos acabaria prejudicando a pele de Jujube, observando que ela já começava a ficar áspera. Se virando, Eclair ofereceu-lhe o banho de mel que haviam adquirido recentemente. Em seguida, decidiu que um grande chá da tarde
Era exatamente o que precisava para aliviar a tensão acumulada. Ela se afastou, deixando Jujube sozinha na silenciosa sala. Jujube ergueu o olhar com um sorriso sereno e levemente provocador estampado no rosto. Completamente indiferente ao acesso de emoção de Eclair, permaneceu sentada pacientemente na sombra projetada pela figura de Eclair, que se afastava cada vez mais. Enquanto refletia sobre o chá da tarde, Jujube concluiu que flores comuns não seriam suficientes. Assim, decidiu decorar o jardim com frutas Spartan, combinando com o tema magenta daquele ano. Nesse momento, uma voz suave chamou sua atenção. Ao baixar os olhos, ela avistou a silhueta de um gato. O pequeno gato negro, marcado por um sinal vermelho na pelagem, ergueu a cabeça enquanto Jujube o chamava pelo nome. Cereza. Cereza respondeu com um miado alegre, fechando os olhos em uma expressão de pura satisfação. De repente, o gato passou a girar ao redor dela de maneira brincalhona, enquanto faíscas de magia cintilavam pelo ar. Jujube soltou uma leve risada, diante de seu companheiro felino, percebendo quanto ele desejava sair para o jardim. As lembranças então vieram à tona. Durante a época da caça às bruxas, as verdadeiras bruxas se escondiam entre os humanos, ocultando sua linhagem e o destino inevitável que carregavam. Ela recordou o dia em que foi levada para seu novo lar. Desde então, sempre soube que era diferente. Os rótulos cruéis impostos pelo mundo jamais a feriram, pois tinha plena consciência de que era uma bruxa de verdade, e não apenas uma simples alquimista. Foi naquele momento que decidiu viver como a sombra de outra pessoa, escondendo seus verdadeiros poderes, até o dia em que alguém fosse capaz de enxergá-la exatamente como ela realmente era. De volta ao presente, Jujube sorriu com carinho, quando seu pequeno gato soltou um miado suave. Caminhou por um corredor dourado, com Cereza seguindo seus passos, enquanto se lembrava de que o gato estava ao seu lado desde o seu nascimento. Eles então seguiram para o território de Spartan. Logo depois, a cena se deslocou para o território Spartan de Tildon, onde aquela família havia enfrentado inúmeras dificuldades para administrar suas férteis terras. O primeiro chefe da família foi retratado como um governante inexperiente, de aparência quase caricata. Felizmente, os colonos que habitavam aquelas terras eram pessoas bondosas e trabalhadoras. Graças ao empenho deles, a política de colocar o povo em primeiro lugar prosperou, enquanto as técnicas agrícolas da família floresciam cada vez mais. A Jujube, usando um chapéu de aba larga, observava a movimentada cidade. A prosperidade diante de seus olhos era ainda maior do que os relatórios que havia lido. No entanto, ao notar as péssimas condições das estradas, concluiu que a administração do território deixava muito a desejar. Em seus pensamentos, surgiu o desejo de que Tildon se tornasse um centro comercial mais diversificado. Enquanto examinava as flores ao redor, percebeu que as tão procuradas bagas Spartan não estavam em lugar algum. Isso a fez imaginar a bronca que receberia de Eclair por ter saído escondida, quase conseguindo ouvir o longo sermão da amiga sobre etiqueta e comportamento adequado. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu gato malhado de pelagem preta, Cereza, se esfregou carinhosamente contra sua perna. Ela pegou o companheiro nos braços com um sorriso afetuoso e a abraçou junto ao peito. Decidida a encontrar as sementes, resolveu seguir em frente, determinada a evitar qualquer mal-entendido. Depois de ter chegado tão longe, o gato ronronava satisfeito em seus braços, claramente aproveitando o passeio. Enquanto caminhava pela cidade acompanhada de Cereza, mantinha uma expressão tranquila e serena. Sua atenção foi atraída por dois homens, elegantemente vestidos, que conversavam discretamente nas proximidades. Seu olhar se voltou para eles, e sua expressão se tornou séria, enquanto os observava em silêncio, sem perceberem que estavam sendo vigiados. Os dois continuaram a conversa. À distância, ela permaneceu imóvel, acompanhando cada movimento deles, com a postura carregada de cautela, acariciando Cereza. Concluiu que havia algo de estranho na presença daqueles homens. Após analisá-los, deduziu que possuíam alguma ligação com a família real, e passou a refletir sobre o motivo de estarem no território Spartan. A possibilidade de aquilo significar problemas se tornou evidente em sua mente. Ainda assim, por mais perigosa que a situação pudesse ser, não conseguiu conter a curiosidade. Nesse momento, Cereza ergueu a cabeça e olhou para ela. Num instante, como se tivesse entendido o desejo silencioso de sua dona, Cereza saltou de seus braços e disparou na direção dos dois homens. Ela chamou pelo gato imediatamente,
e saiu correndo atrás dele. Após a perseguição repentina, acabou ofegante, tentando recuperar o fôlego, sozinha em um beco, parou por um instante para se recompor, olhou ao redor, confusa, percebendo que provavelmente havia se perdido enquanto seguia o gato. De repente, uma mão cobriu sua boca, e ela foi arrastada para as sombras, se debatendo desesperadamente contra seu captor. Acabou caída no chão, completamente desnorteada. Ao erguer o olhar, viu os mesmos dois homens de antes, parados diante dela. Sem conseguir identificar quem eram, apenas os encarou. Os dois homens a observavam com expressões impassíveis, enquanto um deles, em silêncio, questionava a identidade daquela misteriosa mulher. Eles concluíram que ela definitivamente não era uma plebeia, e passaram a suspeitar que os estivesse seguindo. Ao fundo, Cereza rosnava ferozmente, pronto para saltar sobre os intrusos. De repente, o pequeno felino avançou para atacar, mas uma mão se moveu rapidamente e interceptou sua investida. Ao perceber que ela possuía um familiar, um dos homens a considerou ainda mais suspeita. Sem hesitar, deu uma ordem fria para que a eliminassem. Nesse instante, uma visão tomou conta de sua mente. A Macaron, convencida de que precisava avisar imediatamente a família Spartan, todos os seus pensamentos estavam voltados para Macaron. A cena então mudou para Macaron, que se virou com uma expressão de silenciosa determinação. De volta ao campo de treinamento, o Duque Montblanc percebeu que algo estava errado. Enquanto a observava, uma inquietação inexplicável tomou conta dele. Quebrando o silêncio, ele perguntou friamente o motivo de ela estar olhando daquela forma. Num lampejo, o Duque desferiu um golpe com sua espada de madeira, mas ela parou o ataque com perfeição, sustentando o impacto. Enquanto resistia à enorme força dele, ela retribuiu o olhar e o tratou respeitosamente como sua graça, observando que seus movimentos haviam se tornado muito mais fluidos do que antes. Ainda assim, percebeu que um poder intensamente condensado permanecia preso dentro de seu corpo, incapaz de circular corretamente. Com um olhar preocupado, ela tentou entender o que havia acontecido com ele. O Duque apenas continuou a encarando, com seus penetrantes olhos violetas. Nesse momento, uma voz chamou por sua senhora. Enquanto os dois prosseguiam com o intenso treinamento no pátio do castelo, uma terrível sensação de mau presságio interrompeu o combate. Logo chegou a notícia de que um incêndio de enormes proporções havia tomado conta de Tildon, deixando Macaron completamente atônita. As imagens aterrorizantes do incêndio atravessaram sua mente. Figuras envoltas em mantos apareciam entre as chamas, acompanhadas pela visão de uma criança gravemente doente. Ela se recusava a aceitar aquela realidade. Tomada pela urgência, compreendeu que precisava ir pessoalmente ao local, sem perder um segundo. Com os olhos ardendo de determinação, partiu imediatamente em direção ao desastre. Assim que disparou, o Duque segurou seu braço com firmeza e ordenou que esperasse. Ele a impediu de seguir adiante, exigindo saber para onde pretendia ir, e deixando claro que ela não seria capaz de enfrentar um incêndio daquela magnitude sozinha. Nesse instante, uma criada correu desesperadamente em direção aos dois, e anunciou que uma magnífica carruagem já estava preparada para que Macaron pudesse seguir rapidamente para Tildon. Entretanto, quando todos se voltaram para a carruagem, encontraram o Duque Montblanc, já sentado em seu interior, completamente pronto para partir. Surpresa, Macaron permaneceu imóvel, enquanto o Duque chamava seu nome. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ao ver a cena, a criada gritou por sua senhora. Os cavalos, assustados pela pressão que emanava dela, empinaram em completo pânico. Considerando que aqueles animais eram lentos demais, Macaron canalizou sua força extraordinária e ergueu a carruagem inteira do chão. Com um grito cheio de determinação, ela declarou que correria até Tildon com as próprias pernas. Com um poderoso impulso, ela correu carregando a carruagem inteira pelos ares. O Duque foi lançado de um lado para o outro, dentro do veículo, enquanto este voava, sendo ejetado sacudido com violência. A viagem prosseguiu sob um céu brilhante e cintilante. Então, com um forte rangido, Macaron colocou a magnífica carruagem branca e dourada no chão quando chegou. Macaron, vestindo um elegante traje, desceu do veículo, atraindo imediatamente a atenção da multidão reunida. Ela abriu a porta da carruagem e anunciou alegremente que haviam chegado antes do previsto. No entanto, a porta estava emperrada, obrigando a pequena garota a fazer toda a força possível para finalmente consegui-la abrir. Se inclinando para fora, ela chamou o grão-duque com um sorriso radiante. Um grito vindo do interior
revelou que o grão-duque havia desmaiado. Ela correu imediatamente para ajudá-lo, pedindo que resistisse, mas ele, com a voz fraca, insistiu que estava bem. De repente alguém começou a gritar desesperadamente por água. Logo percebeu que um incêndio havia começado. Os dois olharam e viram um prédio próximo completamente tomado pelas chamas. Os olhos da jovem se arregalaram de horror, ao perceber que aquele era justamente o local onde estavam reunidas as pessoas infectadas pela doença negra. Enquanto um dos infectados cambaleava pela rua, em meio ao fogo, ela teve a certeza de que seus maus presságios jamais estavam errados. Pessoas corriam carregando baldes, tentando desesperadamente conter o incêndio, enquanto um homem gritava, para que abrissem passagem. A Macaron cerrou o punho, convencida de que todos morreriam se ela não fizesse alguma coisa, mesmo sendo apenas uma garota. Acreditava que ainda podia ajudar. Determinada, apertou com força a mão coberta pela luva, e caminhou até um hidrante instalado na rua de paralelepípedos. Seu plano já estava decidido. Ela ordenou que os espectadores, ainda chocados, se afastassem, enquanto o grão-duque observava tudo à distância, com um rosto tomado por uma expressão de intensa concentração. Ela gritou para que todos se afastassem rapidamente. Uma energia poderosa começou a se acumular ao seu redor. Soltando um grunhido de esforço, ela passou a arrancar o hidrante inteiro, diretamente do chão. A tubulação se rompeu, e um enorme jato de água irrompeu. Enquanto ela arrancava completamente o hidrante, com um brado de esforço, ergueu o pesado hidrante acima da cabeça, o transformando em um gigantesco canhão de água improvisado. O grão-duque observava tudo em absoluto choque. Diante de seus olhos, um colossal geyser de água disparou para o céu e caiu sobre o incêndio, apagando as chamas enquanto a multidão permanecia em silêncio, incapaz de acreditar no que via. O grão-duque mal conseguia processar a cena, impressionado por ela ter arrancado o hidrante usando apenas a própria força física. A narração então revelou que aquela era uma técnica secreta dos espartanos. Ela liberou sua arte oculta, a descida dos rios celestiais. Uma torrente colossal de água despencou do céu, esmagando as chamas com uma força avassaladora. Por fim, ela conseguiu extinguir completamente o incêndio, que consumia o local. Entre a multidão, um homem e uma mulher apenas observavam, completamente atonitos. O homem murmurou que aquilo era inacreditável, enquanto a mulher admirava o poder demonstrado. Ao contemplar a cena, ele concluiu que ela, definitivamente não era uma dama comum. Nesse instante, uma súbita percepção tomou conta da mulher. Ela passou a acreditar que aquela poderia ser a lendária Lady Spartan, desaparecida havia 10 anos. Enquanto destroços continuavam a despencar, o pânico tomou conta da multidão. Uma mulher gritou para que todos buscassem água no hidrante, pois, embora o incêndio tivesse sido controlado, o perigo ainda estava longe de acabar. Quando ela tentou avançar novamente, o grão-duque segurou seu braço, a impedindo de seguir. Com firmeza, exigiu saber o motivo de ela ter entrado sozinha naquele lugar, destacando sua teimosia fora do comum. Ela permaneceu em silêncio, mas ele insistiu, a acusando de esconder alguma coisa. Com o olhar penetrante, exigiu que revelasse o que realmente havia acontecido no Beco dos Fundos. Se mantendo diante dela, sua voz de autoridade ecoou entre a fumaça. Ele ordenou mais uma vez que ela falasse, exigindo uma explicação sobre o que, afinal, havia acontecido naquele lugar. Enquanto desviava o olhar, uma lembrança cruzou sua mente. Ganache demonstrava preocupação com as pessoas. Ela e o grão-duque permaneciam lado a lado em meio às ruínas ainda fumegantes. Outra lembrança sombria veio à tona, uma família contaminada pela peste. A cena levantava dúvidas sobre o julgamento, envolvendo Ganache e a família Terrine. Os olhos da Macaron se encheram de lágrimas, quando o peso de toda a situação finalmente a atingiu. Se voltando para o grão-duque, ela fez um desesperado pedido, implorando para que ele a salvasse. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto aguardava sua resposta. Ele, porém, se virou friamente e ordenou que ela parasse de chorar, sem sequer encará-la. Afirmou que um verdadeiro líder jamais se deixava governar pelas próprias emoções. Num rápido movimento de espada, destruiu a barricada de madeira que bloqueava o caminho. Em seguida, lançou um olhar por cima do ombro, deixando claro que esperava que ela parasse de permanecer imóvel. Macaron então enxugou sua lágrima, e respirando fundo para recuperar a compostura, apontou para frente e indicou o caminho. Os dois então correram juntos pelas ruas devastadas. Confiando em seu próprio poder, ela avançou destemidamente em direção ao inferno de chamas. Entretanto, ao observar a destruição ao lado do grão-duque,
cerrou os dentes, se lembrando da promessa que havia feito de salvar Ganache, custasse o que custasse. Percebendo que não conseguiria cumprir essa missão sozinha, decidiu que primeiro resgataria Ganache, para depois contar toda a verdade ao pai, e encontrar uma maneira de consertar aquele sistema. Em meio ao incêndio, uma prece desesperada parecia ecoar pelo ar, implorando apenas para que todos permanecessem em segurança. Quando chegaram à praça da cidade, se depararam com um cenário inquietante. O lugar estava completamente deserto. O duque estranhou o silêncio absoluto, e concluiu que era muito estranho não haver ninguém por ali, chegando até a considerar a possibilidade de nunca ter existido alguém naquele local desde o início. Ao seu lado, Macaron observava tudo com evidente confusão. Foi então que ambos avistaram um pequeno gato malhado, sentado tranquilamente em meio às chamas violentas. A serenidade do animal contrastava tanto com o caos ao redor, que os deixou intrigados, fixando o olhar no misterioso felino. Macaron tentou entender sua identidade, enquanto a cauda do gato balançava, de maneira despreocupada. Uma súbita compreensão surgiu em seu semblante. Num instante, o gato disparou pelas ruas. Assustada, Macaron correu atrás dele, tentando impedi-lo de avançar, pois aquele caminho era extremamente perigoso. O duque a acompanhou imediatamente na perseguição, soltando um breve miado. O pequeno gato os conduziu pelas ruas de pedra consumidas pelo fogo. Após percorrer alguns becos, o animal parou diante de uma porta de madeira, e começou a arranhá-la insistentemente, como se tentasse chamar a atenção deles. O duque percebeu que o gato estava tentando avisá-los de que havia alguém, ou alguma coisa escondida no interior do edifício. Logo em seguida, o pequeno felino pareceu indicar que ambos deveriam recuar. Entendendo o sinal, Macaron se preparou para arrombar a porta com um poderoso soco. No exato momento em que desferiu o golpe, o gato foi lançado inesperadamente para longe. O duque reagiu rapidamente e conseguiu agarrá-lo no ar, mas recebeu como recompensa um miado furioso e várias arranhadas no rosto. Ele permaneceu completamente atônito, segurando o pequeno gato à distância. Enquanto Macaron tentava compreender o que acabou de acontecer, os dois então entraram cautelosamente no prédio, para o qual o felino os havia conduzido. Assim que cruzou a entrada, uma intensa onda de ar gelado atingiu Macaron, a fazendo prender a respiração de surpresa. O duque, com a voz tensa, chamou sua atenção para o interior do cômodo. Seus olhos imediatamente encontraram um par de mãos cobertas por delicadas luvas rendadas, firmemente amarradas por grossas cordas. Logo em seguida, reconheceu os longos cabelos escuros da pessoa aprisionada. Era Jujube. Ela estava desacordada, completamente imobilizada, e cercada por afiados cristais de gelo. Macaron permaneceu paralisada, incapaz de acreditar na cena diante de seus olhos. Sua mente só conseguia repetir o nome da amiga, Jujube. O duque quis saber se ela conhecia aquela mulher, e Macaron confirmou que sim. Ainda assim, considerava completamente inexplicável encontrá-la ali. Enquanto examinava cuidadosamente o estranho gelo que a envolvia, Macaron tentou quebrá-lo, usando apenas a própria mão, incapaz de compreender como Jujube poderia ter ido parar em Tildon. Quando estendeu a mão para alcançar a amiga, uma voz a chamou com urgência pelo nome, Lady Macaron. Seu olhar se voltou imediatamente para o rosto de Jujube, mas, no instante seguinte, o pavor tomou conta dela. Os olhos de Jujube estavam completamente negros e vazios. Os próprios olhos de Macaron se arregalaram de puro terror, ao perceber que havia algo terrivelmente errado com Jujube.